Olá, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada uma de nós, amém? Louvado seja Deus Amém. que chegou mais uma segunda-feira, segunda-feira da bênção, segunda-feira da live, segunda-feira de grandes vitórias no Senhor, em nome de Jesus. Cá estamos nós, evangelista Marilza, maravilhosa, linda, Louvado seja Deus. perfeita, né? Para estarmos aqui falando de mais um assunto tremendo. Ô, Glória! Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, mais uma vez estamos aqui. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos dado, né, discernimento das coisas e muitas mulheres estão dando uns feedbacks muito bons, então a gente se alegra com isso, porque a palavra ela está alcançando o objetivo dela, né? Que é levar o entendimento, o ensinamento, né, a todos, né? Então, vamos lá para mais uma. Entre elas aqui estamos entre a pastora Rose e a evangelista Marilza. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós vamos hoje falar sobre a morte que gera vida. Eu achei esse tema muito interessante e muito misterioso também, Pois né? é. Que negócio que é esse de morte que gera vida? Eu Então, quero saber mais a respeito, apesar de que já foi muito bem explanado nos vídeos, né, dessa semana que passou, e algo assim para a gente pensar, refletir, né? Muitas coisas que foram faladas nos vídeos me levaram a alguns pensamentos, né? Mas eu vou, no momento oportuno, eu vou enfatizar o que mais me chamou a atenção, que eu tive que ouvir duas vezes para ser um aqui e outro aqui. para entender, né? Então, assim, esse é um tema que ele é assim, ele é muito, como é que eu posso dizer? Meio perigoso, né? De falar para você não entrar em vertentes que só mesmo um especialista na área vai entender, na área de saúde e tal, enfim. Mas a gente procurou trazer o máximo possível o que a palavra traz. Então, o que a gente entende? Que existe coisas na palavra e na vida da gente que é inevitável. Então, o que é Verdade. inevitável, né? A vinda de Jesus é inevitável, a morte ela é inevitável, né? Então a gente partindo desse princípio, né, a gente começa a trabalhar até mesmo, né, a nós mesmos para poder entender referente à morte. Então a Bíblia ela fala que nós temos que morrer, né? A Bíblia é claríssima nisso nos evangelhos, assim, você tem que morrer, né? E aí eu falei, gente do céu, mas se a pessoa não lê o contexto, não lê bem isso aqui, o que ela vai entender? Né? Porque a palavra, a Bíblia, em nenhum momento ela apoia uma morte prematura. Mas ela fala que temos que morrer. Mas morrer como? Para nós mesmos, morrer de nós mesmos. Então, essa é a única morte que a Bíblia enfatiza e apoia que você tem que buscar. Esse tipo de morte. Então, nesse primeiro vídeo aqui, você falou sobre o versículo que diz que aquele que perder a sua própria vida por causa de mim, terá vida, né? Como é que é essa questão de morrer para poder viver, para poder nascer de novo? Então, a gente entende que nós nascemos, né? Antes de aceitar Jesus, a gente nasceu debaixo do pecado por causa do pecado de Adão. Então, a gente já era enfadado à morte eterna, né? Uma morte eterna, uma morte sem expectativa nenhuma do que iria acontecer após tudo isso, né? Mas aí Jesus veio e disse para que havia um caminho diferente, né? Então, quando eu entendo que a morte em Cristo vai me trazer uma vida eterna, ele já trouxe uma opção para mim, para você. Mas essa morte que Jesus fala é uma morte do antigo homem para uma nova criatura, e ele não quer que isso aconteça depois da morte do corpo físico, não, ele quer que isso aconteça antes da morte do corpo físico, porque depois não vai resolver, não vai adiantar. Então, essa vida eterna, a morte tem que ser concluída em vida, para que na morte do corpo você tenha uma vida eterna. Não sei se dá para entender.
Eu entendo que quando Cristo diz, né, que aquele que perder a sua vida por causa de mim, ou seja, aquele que renunciar a sua vida de pecado, a sua vida pesada, né? A sua vida com fardo pesado, a sua vida com direção errada, com direção pecaminosa. Por Cristo Jesus, ele terá a vida eterna, né? Que é a vida eterna com Cristo no paraíso, né? Porque nós sabemos que existem dois caminhos para a nossa alma: o caminho de vida e o caminho de morte. Esses dois caminhos são eternos, né? Então, aqui, enquanto nós temos o fôlego de vida, nós temos a oportunidade dessa escolha. E quando Cristo fala que a gente tem que morrer aqui, ele não está falando de uma morte física, não é isso? Exatamente. Ele está falando da morte do velho homem, da velha mulher, né? Daquela, como você bem colocou, que nasceu debaixo do pecado. Então, aí você lê a Bíblia e você vê que vários homens de Deus pediu a morte, né? Sim. E assim, aí aquela história, né? Ter vontade de morrer é errado? Será que é errado? E como lidar com esse desejo? Porque é um desejo que vem no corpo. Tem dias sim que você fala assim, olha, né? Você se até parece com Elias da vida, né? Essas pessoas incríveis. Então, às vezes nós chegamos a um ponto da nossa caminhada que se torna insuportável, né, seguir ela, mas aí que chega um ponto assim que eu vejo que é muito importante, porque todos os homens de Deus e mulheres de Deus, até mesmo Rebeca, por causa das dores que ela sentia por causa dos filhos, ela também falou assim, mas por que eu gerei então? Por que eu estou viva para gerar com tanta dor assim? Eles falaram com o quê? Eles falaram com Deus. O assunto chegou até a Deus, né? Então, eu pedi de morte deles não um respaldo para que o ser humano chegue a um ponto de tirar a sua própria vida, né? Mas sim levar essa situação diante do Senhor, diante de Deus, porque todos eles falaram com Deus. Elias falou com Deus, pediu que ele pediu a morte para quem? Para Deus, né? E a gente tem exemplo na palavra de Deus de pessoa que morreu, mas não falou com Deus, né? Vamos citar duas aqui, Saul e Judas Iscariotes, né? Então a gente percebe que há uma solução, que há uma saída nesse ponto da nossa caminhada, que a gente, como ser humano, né? A gente chega às vezes a pensar isso, né? Quem já na sua caminhada de vida nunca pensou nisso? Tipo, Paulo chegou ao ponto de falar assim, não, quero ficar com Jesus. Ele não queria morrer porque ele estava cansado da obra, né? Ele queria morrer porque ele estava tão desesperado para ver Jesus que ele estava até porque depois das experiências sobrenaturais que Paulo teve, né, é impossível não querer estar com o Senhor, né? Mas você falou de Elias, no segundo vídeo você fala a respeito de Elias, que foi usado de uma forma tremenda e poderosa, mas depois de receber uma mensagem, né, maligna de um mensageiro de Jezabel, Elias se acovardou, teve medo, né, entrou em tristeza profunda, depressão, a ponto de desejar a morte, né? Mas uma coisa que eu acho muito, muito interessante nesse aspecto aqui de Elias é que a Bíblia relata toda essa trajetória que não foi, apesar da gente ler em poucos versículos, mas sabemos que é uma trajetória que demandou um certo tempo para acontecer todo o processo, né? Então, Elias se escondeu na caverna, Elias ficou dormindo, na hora que o anjo deu-lhe de comer e mandou que ele levantasse, ele dormiu de novo e teve que falar de novo com ele, e a Bíblia diz que ele se entristeceu, que ele pediu a morte. Então, eu começo a imaginar, porque eu gosto muito, quando eu leio as histórias bíblicas, eu gosto muito de tentar montar aqui na minha cabeça aquela cena, né? E eu fico imaginando Elias naquela situação, sozinho, fugitivo, marcado para morrer, né? Já com uma sentença de morte decretada sobre a vida dele, no deserto, né? E
e falando, será que Deus continua comigo, né? Então, Senhor, não quero mais viver, não. Eu não quero morrer na mão de Jezabel. Que o Senhor me leve, né? E vivendo naquele momento um período de depressão. Tá. Isso quer dizer que, mesmo que nós estejamos passando por um momento de extrema dificuldade, necessitando de milagre ou de morte, né? Porque ninguém quer morrer na mão do inimigo, é melhor morrer nas mãos do Senhor do que morrer à espada do inimigo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que conhece a palavra. E Elias se encontrou nessa situação, uma bifurcação, vamos dizer assim, né? Eu quero perguntar para você, dentro do estudo que você fez para esses vídeos, mesmo que a pessoa esteja vivendo um momento como esse, é possível que ela, desejando a morte, vivendo num período de tristeza profunda, chegando mesmo a uma depressão, ela consiga virar a chave da volta por cima? Com certeza. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa observar, no caso especificamente de Elias, é que ele tinha. Qual que era o maior problema que Elias tinha? Ele se sentia sozinho, ele imaginava que ele estava sozinho, lutando com todo mundo sozinho. Ou seja, nós, quando passamos por uma dor, nós imaginamos que aquela dor ninguém nunca passou, é só nossa, nós passamos. Mas existem vários exemplos de pessoas que viveu a mesma situação, ou seja, eu não estou sozinha nessa. E existem vários exemplos de mulheres, homens de Deus, que superou a mesma situação que essa pessoa pode estar passando. Tanto é que Deus falou para ele, não, Elias, você não está sozinho lutando contra eles. Existe mais, né? Mas não acredito, na época não tinha WhatsApp, não tinha informação que ele pudesse receber momentaneamente para saber que ele não estava sozinho, que ele não estava sofrendo sozinho, porque acredito que a mesma sofrimento que ele teve, os outros profetas também teve, mas o sentimento da solidão começou a falar mais alto. E eu creio assim que se você for buscar até mesmo se você jogar no Google, né? Se você está passando por uma ansiedade ou por uma falta, alguma coisa que está realmente falando mais alto, você colocar no Google. Pessoas que sofrem com isso, vai aparecer um monte de exemplo, né? Então, assim, a questão é que a gente tem que trazer no nosso coração que nós não estamos sozinhos nessa situação. Várias outras pessoas, ou está passando, ou já passou, ou, né, vai passar ainda, mas tem a solução para tudo, porque você percebe que em momento algum Elias foi desamparado por Deus. E mesmo que a pessoa não ouve, não consegue ter essa visão de que ela não está sozinha, eu penso que as pessoas ao lado, as pessoas que têm acesso a essa pessoa que está passando por isso, tem que trazer esse conforto, essa realidade de que ela não está sozinha, né? E levar uma ajuda, levar uma ajuda. Então, como Elias, ninguém tinha acesso a ele, a não ser o Senhor, então, ficou o Senhor mesmo, deu solução, o Senhor mesmo falou com ele, falou assim, você não está sozinho, tem mais 7.000 lá que não se prostrou, eles também estão passando por essa situação e tal. Quando ele soube disso, eu acredito ali que já deu uma animada ali no espírito dele, para ele, né, falar, opa, então é isso. Aí o alimento que Deus deu para ele já era um alimento de, como é que fala? De uma outra obra, né? Então, assim, ele não parou. Então, a gente percebe que se a pessoa está passando por isso, ela tem que ter uma ocupação, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um apoio, elas precisam, por isso que a maioria de tanto psicólogo, psiquiatra, eles falam assim, faz exercício físico, vai caminhar, vai fazer uma coisa, tanto é que ele ficou 40 dias e 40 noites caminhando, coitado. Ele então fez alguma coisa, então eu acho interessante isso, né, porque às vezes na nossa dor a gente acha que é só a gente que está sofrendo com aquilo, e não é. É verdade. Né? Você vê como pecado aquele que, no momento de desânimo, pede a morte para Deus? Então, Marisa, creio que sim, até porque a palavra, se ela pede para Deus, ela vai ter um retorno, né? Mas é errado. A gente percebe que quando alguém pede para Deus alguma coisa, é porque quer ouvir alguma coisa dele. Então, se eu peço a morte para Deus, é errado. A gente vê exemplos na Bíblia, então, assim, errado mas está ali na Bíblia para todo mundo ver, dos homens e mulheres que pediu.
Então, a partir do momento que nós chegamos a esse ponto, nós estamos dizendo que nós terminamos o que é a nossa carreira, nós terminamos o propósito que Deus determinou, mas eu coloquei um ponto final, né? Eu coloquei um ponto final em tudo, na minha vida secular, na minha vida espiritual, em tudo, mas a questão é, qual é o ponto final de Deus, né? Qual é o ponto final que Deus tem colocado na nossa vida? Porque nós sabemos que nós temos um passaporte já carimbado de volta para a nossa casa, né? Que nós não sabemos quando que é, mas já está carimbado, já está escrito lá quando e como vamos voltar para a nossa casa, né? Então, a gente deve entender que se Deus deu a vida, ele vai tirar, porque ele sabe o ponto certo, o momento certo, o propósito de tempo que ele colocou para mim e para você. Então, errado eu acredito que não, porque é um sentimento que nós, seres humanos, tem. Mas se eu concluir essa vontade, aí se torna errado e se torna pecado. Eu creio. Amém. Ah, sim, com certeza. Né? Muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos orar. E orar é falar com Deus, né? Então, quando nós pedimos, é um tipo de oração, né? Que a gente deve até louvar a Deus, porque muitas vezes Deus não leva em conta as nossas orações erradas, né? As nossas orações infrutíferas, vamos dizer assim. Mas nós não podemos contar com isso 100% do tempo também, porque Deus não brinca. Então, né? assim, E a gente não pode fazer disso uma rotina, porque eu vejo que dessa forma nós nos tornamos como meninos diante do Senhor, meninas inexperientes, né? Amém. Glória a Deus. Você vê, tem um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que, assim, já há mais de 2 anos, 2 meses está bem, no terceiro mês já fala, Deus não me ouve, não sei o quê, para que eu estou aqui, eu prefiro nem continuar aqui, sabe? Então, assim, é complicado, porque você percebe que não está evoluindo, não é porque falta a palavra, não é porque falta apoio, não. Simplesmente por um desejo de não avançar, que eu vejo, de não avançar, não se esforçar, né? Porque a gente vê exemplos na Bíblia interessantes, que você vê que quando Deus mandou Jonas pregar, Jonas pediu a morte porque ele não queria pregar. Olha só, para Nínive, né? Aí você vê esse exemplo de Jonas, né? Uma vergonha, né? Porque cada um, assim, se você for notar o desejo, né, de não continuar mais na terra, você vê que Elias, ele pediu a morte por conta de uma solidão e por conta de uma guerra. Ele estava vivendo uma guerra espiritual e natural, assim, no último grau. Então, ele estava fazendo alguma coisa útil, né? Que até respaldava esse desejo dele não estar aguentando. Eu vejo assim. E você vê que o desejo de Jonas era algo tão insensato, né? Porque ele não queria que a palavra se propagasse, né? E aí você vê também o desejo de Paulo, você vê que o desejo de Paulo era ver Jesus. Ele falou, não, mas ok, eu quero estar com o Senhor, mas eu sei que eu tenho que cumprir a obra que o Senhor me deu aqui. Então, olha a consciência que ele tinha, né? Então, a gente vê isso, a gente vê outros exemplos também, que a pessoa simplesmente tirou a vida porque simplesmente viu que perdeu tudo, algo assim, e nunca imagina que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de início, né? Porque quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que é o início de tudo. Então, eu posso voltar em Gênesis toda vez que eu precisar. Eu posso iniciar, eu posso recomeçar tudo de novo, né? Eu vejo que no caso de Jonas chega a ser um coração muito duro, né? Eu não vou lá pregar a palavra porque aquele povo é ruim. Eu não quero que aquele povo se salve, sendo que Deus, ele tem a oportunidade de salvação para todo aquele que crê. Porque se for para nós medirmos, então, eu só vou pregar para quem eu acho que é bom, então a gente não prega para ninguém, porque a Bíblia diz que nós temos uma índole má. A nossa índole é má, né? E se todos nós fôssemos bons, não precisávamos nem de pregar para a gente poder receber Jesus, não era necessário,
nós já seríamos de Jesus espontaneamente, né? Se nós precisamos ser convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo, isso significa que há uma serviço que precisa ser dobrada, né? Precisa ser tratada, trabalhada, para que então a gente possa se prostrar diante daquele que é o Salvador e Redentor das nossas almas. Então, eu vejo que os exemplos que a Bíblia nos traz, eles se diferem na sua raiz, né? Elias, por medo, covardia, né? Jonas, por ruindade. Paulo, por querer, nossa, agora que eu vi a glória de Deus, eu não quero saber dessa terra, eu quero ir embora logo, né? Como você falou da mulher, da viúva de Serepta, por falta de opção. É verdade, eu achei bem interessante. Ela falou assim, eu queria morrer, eu acho que ela não queria morrer, né? Mas sim, a situação, as coisas, né? As coisas que estavam acontecendo, e ela sabia que o que ela tinha ali era aquele suficiente, depois disso ela não ia ter mais onde encontrar, né? Então, assim, eu fiquei até me perguntando, falei, gente, por que Deus mandou Elias logo ali, na casa daquela mulher? O que ele tinha com essa mulher? Ainda o Espírito Santo vai me falar que babado é esse, em uma hora dessa? Porque tinha tanta gente ali, né? Tanta gente, por que a mulher ali, né? Então, você vê que a opção dela, né? Eu acredito que foi algo nesse nível aí, você falou que ela não tinha mais opção. Porque quando não temos uma opção, o agir de Deus vem, né? Enquanto as pessoas têm uma opção aqui, opa, eu tenho um parente ali, eu tenho alguém ali que pode me ajudar, na situação dela, tem algo aqui e tal. Ela era ela e o filho, a gente percebe que você sou eu, meu filho, vou fazer esse pão, isso aqui, e vamos morrer. Né? E pelo jeito a Bíblia não fala, mas o filho não era um homem feito, né? Para ir trabalhar e ganhar o sustento dele e da mãe. Exatamente. Então, assim, eu vejo assim, a história dela incrível e maravilhosa, porque você vê a ação da palavra de Deus agindo ali, que é quando as opções dela acabou. Pronto, Deus agora deixa eu agir. Vou mandar o Elias aí, né, para poder multiplicar essa farinha aí, esse azeite aí. Então, assim, você vê que Deus, ele dá oportunidade de escape em todas as situações. A gente percebe até Moisés audacioso, né? Falando, Senhor, teu anjo não quer não. Não quer não. Porque se não for o Senhor, não for conosco, melhor arriscar. Não, ele foi mais audacioso ainda, né? Os outros falaram assim, não risca o nome não, mas leva eu. Ele falou, risca meu nome do livro. Aí sabe. Foi forte essa aí, né? Essa foi uma cartada daquelas, né? Assim, a gente vê esses exemplos assim, você fala, gente, aonde que eu me encaixo hoje? Será que eu preciso acabar com as minhas opções para chegar a esse nível? Será que é o medo do futuro que está me deixando assim ansioso? Mas eu vejo em todos eles, pastor, e quem está ouvindo, quem está aqui na sala hoje, quem vai ouvir depois, que todos eles, sem exceção, falaram com Deus. Sim, sim. Né? O que eu acho assim que é o ponto principal. Não importa o motivo, importa que você fale com o dono da vida. Né? Porque a nossa vida ela não nos pertence, ela pertence verdadeiramente ao Senhor. E o único que pode colocar o ponto final na nossa vida é Ele, que tem a chave da vida e da morte. Então, se há uma situação que nos leva a ter esse tipo de pensamento, ou até mesmo de desejo, né? Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você desejar. Né? Nós precisamos verdadeiramente ir até o dono da vida e conversar com ele, porque ele tem resposta, ele tem providência, como ele teve na vida de Elias, como ele teve na vida de Jonas, como ele teve na vida da viúva, como ele teve na vida de Paulo, né? Todos esses exemplos aí que foram salientados aqui, o Senhor teve solução, saída, de acordo com a necessidade de cada um deles. E já emendando aqui sobre a questão de Jó, né? Que Jó teve todos os motivos, porque nós vimos que Jó, ele se encaixa muito em tudo aqui. Em tudo que já foi falado.
né? Ele tinha motivo para estar depressivo, porque perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, seus animais, perdeu seus funcionários e, por fim, perdeu sua saúde e perdeu seus amigos. Exatamente. Né? Então, assim, ficou desprovido de tudo. E acreditou a priori que tinha até perdido o pouco que ele conhecia de Deus até então. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, ele tinha todos os motivos que os outros todos tiveram para pedir a morte. Mas Jó, mesmo que tenha falado com Deus a respeito da morte, mas Jó fez 200.000 perguntas para Deus. Foi. Isso a gente entende e percebe assim que as pessoas que todas foram citadas aqui, elas estavam de alguma forma apegadas a uma vida terrena, assim, né? Elias com medo mesmo da mulher lá, da Jezabel, eles estavam assim, ligados a essa vida terrena e o medo e a raiva de Jonas, né? E a falta, né, a escassez na vida daquela mulher, da viúva de Sarepta, né, até mesmo Paulo querendo ir, porque não, né, falou, o que eu vou continuar fazendo aqui nessa terra, esse povo doido, esse povo tudo pecador. Quero vazar daqui, mas ele tinha que pegar uns ensinos lá com Enoque, né, porque se eu tivesse pego, eu falava, te levar agora comigo, rapaz. Então, assim, a gente vê que Jó, ele parece que juntou toda essa situação, né, e trouxe mais uma vez para nós a certeza de que é possível superar. É possível todas as coisas. Todas as coisas. Então, assim, nós não podemos nunca nem pedir para Deus, me dê paciência de Jó, me dê, eu quero, né? Não. Deus deu um exemplo ali para você não chegar a esse ponto. Eu vejo a Bíblia sempre assim, né? Eu até esqueci onde está a passagem, acho que em Provérbios fala assim que o inteligente aprende com a sabedoria. Com o erro com seus próprios erros, né? E o sábio aprende com o erro do outro. É Provérbios. É Provérbios. Então você vê aí que todos esses exemplos na palavra, tudo isso está ali, o Senhor está falando assim, eu quero que você aprenda. Você não precisa Seja viver sábio. Você não precisa viver isso aqui que eles estão vivendo. Tá aqui uma história. Deus abordou todo tipo de comunicação, né? Com todos ali, a forma de comunicação, uma forma mais erudita, com palavras mais difíceis, né? Quando você vai para a genealogia, outras formas mais interessantes, falando do campo, falando da terra, outra forma falando das coisas que acontecem no mundo, da prostituição, do roubo, né, da morte. Ele falou de tudo ali para a gente antenar e falar assim, eu não preciso passar por nada disso. Até vou ser mais sábio do que Salomão, porque está tudo aqui, né? Exatamente. Uma coisa assim que me chamou muita atenção em todos esses exemplos foi a questão de se colocar na total dependência de Deus. Você vê que nenhum deles foi pedir socorro para um amigo, Exato. né? Para um vizinho. Jó ainda tinha o agravante da mulher goteira, né? E que era a única pessoa que estava ali, do qual ele não podia pedir absolutamente nada. Eu acredito que até foi o próprio Deus que endureceu o coração daquela mulher para que Jó não recebesse consolo terreno de ninguém. E tudo que ele recebesse fosse prova viva que veio realmente do Senhor. Então, isso como exemplo, e que nós sejamos sábias para entender e copiar isso para a nossa vida, que em todas as situações, antes de nós buscarmos ajuda terrena, a gente tem que buscar realmente a dependência de Deus, porque se Deus tiver que usar alguém para nos abençoar, é Deus que vai usar, mas não vai ser da nossa própria força. Exatamente. Aqui no Salmo 139, 16, olha o que Davi fala, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Né? Então, olha aqui, mais uma prova de que os nossos dias já foram todos escritos e determinados pelo Senhor. Exato. Então, a partir do momento em que eu entro nesse desespero, por quê?
Porque nós o quê? Nós somos pessoas falhas e imperfeitas, com certeza, né? E há momentos na nossa vida de fraqueza, de sofrimento, de desespero, né? Na verdade, assim, a Bíblia não fala assim que morrer é um pecado. A vontade de morrer é um pecado. A Bíblia não, pelo menos eu não encontrei nenhuma palavra que afirmasse isso, que morrer era um pecado, né? Então, mas Deus, ele nos auxilia a nos manter firme nesses dias, né? É como o provérbio fala assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Então, quando a gente entra no desespero, ou por uma perca de um ente querido, ou de algo nesse nível, a gente tem que pedir, Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque se o Senhor me ensinar, eu não vou antecipar, eu não vou estar buscando, né, os meus dias, porque os dias do Senhor para nós é esse Salmo 139. Ele já determinou todos os nossos dias, independente da forma em que estamos vivendo a vida, o nosso dia já está determinado. Mas a minha negligência, né, como ser humano aqui na Terra, até mesmo a falta de cuidado com o meu corpo, de repente eu posso nem desejar a morte, mas eu sou negligente. Né? Eu nem falei sobre isso nos vídeos, mas é importante colocar. Eu sou negligente com o meu corpo, eu não tenho limites, eu não tenho o fruto do Espírito Santo, né? Que coloca limites, que coloca realmente me dá uma vida mais saudável. Eu não tenho isso, então eu acabo buscando essa morte através dessa negligência minha mesmo, porque eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu não estou nem aí, eu pinto e bordo, e bebo, e fumo, e tal, eu sou, você entendeu? Então, assim, o que acontece? Essa palavra de Salmo acaba não se cumprindo, porque eu estou buscando, até inconscientemente eu estou buscando a morte. Então, tudo isso nós temos que rever na nossa vida, né? Porque eu vejo pessoas que vai ao médico, o médico fala assim, ó, você precisa cuidar disso. Por quê? O que nós precisamos entender hoje na nossa caminhada, o que os médicos precisam fazer, o que um irmão orando precisa fazer, o que é que Deus tem que fazer, né? Porque Deus levantou médicos, psiquiatras, psicólogos, levantou com certeza. Então, se o médico fala para você, ó, você precisa tomar essa medicação assim assado, né? E ele já viu, Deus pode curar? Não estou falando isso, com certeza. Mas Deus pode tá usando a vida daquele médico para isso, porque não há uma necessidade de um milagre, mas sim de você ser obediente. Por quê? Porque o Senhor fala assim, ó, eu levantei o médico, eu levantei as autoridades, mas você precisa ser obediente. Você fala, não vou tomar porque Deus vai me curar. É errado? Não, amados, mas a partir do momento em que nós negligenciamos a nossa saúde, a gente não traz para nós a bondade de Deus através de vida de médico, nós vamos fazer que nem aquele homem que ficou esperando Deus descer na terra, Deus mandou navio, Deus mandou barco, Deus mandou o corpo de bombeiro e o cabo morreu. Por quê? Porque não aceitou. Né? Então, eu vejo pessoas assim, pastora, pessoas negligenciando as autoridades que o Senhor colocou na terra através da medicina, através da psicologia, através de uma enfermagem, através de uma terapeuta, negligenciando por quê? Porque quer algo, esse acesso, mas Deus já deu esse acesso, porque a gente precisa definir o que Deus vai fazer e o que Deus vai usar o homem para fazer. Né? É isso que nós precisamos. Se Deus não quisesse usar a medicina, ele não teria dado inteligência ao homem para ser médico. Exato. E para trabalhar tão bem, né, com tudo aquilo que a medicina trabalha. Então, eu entendo que Deus pode curar com ou sem a intervenção da medicina humana. Né? Se Deus me curou através de um medicamento, é Deus que me curou. Eu tenho que sempre louvar ao Senhor, porque foi Ele que usou aquele medicamento. Por que às vezes tem pessoa que usa o mesmo medicamento e não recebe a cura? Exatamente isso. Perfeito. Então, assim, a gente acaba negligenciando e buscando o quê? A morte, porque a gente não, sabe? Então, assim, eu vejo que hoje em dia muitos estão fazendo isso, né? Muitos deixam de honrar a Deus, permitindo um servo, um homem que Deus usou, porque Deus deu inteligência para ele chegar onde ele chegou. Tudo é Deus. A palavra fala assim, que tudo Deus criou. Tudo Deus formou. Então, essa é uma forma também de morte, que não gera vida. Porque quando eu não aceito, eu tô gerando em mim morte, eu não estou gerando vida. Né?
Então, quando eu aceito, né, a mão do médico e tal, eu falo assim, nossa, esse remédio foi uma benção, Deus abençoe, Deus usou sua vida para me abençoar. Gente, isso aí vai o médico falar assim, nossa, né, tipo, a gente perde toda a licença de Deus aqui na Terra, a respeito da palavra, né, que a gente pode ministrar na vida das pessoas. E a gente vai saber que, Verdade. de repente, Deus te colocou ali para isso. Né? A gente vê até o depoimento daquele vídeo daquela moça da Lagoinha, que aí sim é um agir de Deus, porque ninguém descobriu o problema da mulher. Foi nos Sim. maiores especialistas. Então é isso que a gente tem que entender. Os médicos falam assim, não, então, a situação é isso, vai ser isso aqui, beleza, tranquilo. Agora os médicos falam, não tem, aí, minha filha, é só papai no céu. Né? Então a gente tem também essa negligência da nossa parte. A gente não entende Eu que... vejo que nesse caso, evangelista Mariusa, nós precisamos ter discernimento do Espírito para entender quando que Deus quer agir o milagre através da nossa fé, quando que Deus quer agir o milagre através da nossa persistência, quando que Deus quer agir o milagre através da nossa obediência. Nada deixa de ser milagre. Exato. Tudo é milagre. Só que o caminho do milagre, ele vai depender daquilo que Deus precisa trabalhar em mim. Exato. Muitas vezes Deus precisa trabalhar em mim obediência, que eu estou sendo, como você está colocando, negligente. Então, eu preciso ser obediente. Então, Deus vai traçar um caminho de obediência para que eu aprenda a ser obediente e, através disso, eu receba a minha recompensa, vamos dizer, entre aspas, aí, o meu milagre. Né? Deus pode trabalhar a minha persistência, porque eu posso ser aquela pessoa que, por qualquer motivo, está desistindo. Por qualquer situação já está pedindo arrego, qualquer situação já estou querendo morrer, como o caso dessa sua conhecida aí. Né? Então, muitas vezes o caminho do meu milagre chama-se persistência. Eu preciso persistir na presença de Deus, persistir na palavra, persistir no alimento da palavra para o meu espírito, para a minha alma, para que eu alcance o milagre. Né? E muitas vezes eu preciso realmente aumentar a minha fé para que o milagre aconteça. E aí é a hora que a gente percebe que nós nos colocamos numa situação como a viúva. Sim. Nesse caso é só Deus. Todas as outras tentativas já foram buscadas, mas nenhuma delas alcançou êxito. Então agora é Deus e eu. É a Exatamente. hora de exercitar a minha fé. E olha como é interessante que Deus, falou abertamente ali nessa questão da viúva de Serepta, que assim, você não me conhece, você não fala comigo, mas vou mandar alguém aí que me conhece e fala comigo. Top, né? Ah, você tá doido. Então, assim, olha só o alcance, né? Então, assim, hoje eu vejo que nós cristãos falhamos muito nessa parte de encontrar a viúva de Serepta. Não é, pastora? Eu até me Com coloco certeza. nisso, né? Eu falho muito nisso porque eu preciso achar as minhas viúvas de Serepta para ajudar. Né? E Elias, assim, ela identificou que ele era um homem de Deus. Então foi isso que foi o tchan que ela fez o pão para ele e levou lá. Né? Então é essa identificação. Hoje nós precisamos ser mais homens e mulheres de Deus, ser mais mulheres de Deus mesmo, para achar essas viúvas que estão aí, que estão padecendo, que estão sofrendo, que a única opção dela é a morte, né? Aí o que vai acontecer? Aí Jesus fala assim, aí a luz vai brilhar nas trevas, né? No meio de tanto desespero naquela época, porque diz que estava fome por toda parte, não era só ali, era em toda parte, mas Jesus mandou a luz ali. E nós precisamos nos levantar hoje nessa posição. Você falando sobre isso, hoje eu encontrei uma viúva, mas não vou te dar não, é minha, tá? Ela tá com um problema de saúde que é só Deus para receber a cura, e ela tá com um problema com o filho, né? Então, ela não é viúva, mas é um problema que ela tomou para si, o problema do filho. E ela está com problema de saúde. Eu me comprometi hoje com ela de estar falando da palavra, ensinando da palavra, falando de Jesus para ela, e para que Deus possa, ela possa exercitar a fé
e essa fé possa receber um acréscimo celestial a ponto de receber a cura para a sua saúde, né? E também receber a libertação do filho em nome do Senhor Jesus. Isso é tremendo quando o Senhor nos confia viúvas, né? Situações como essa é uma responsabilidade muito grande, do qual nós não podemos realmente desperdiçar de maneira alguma. Porque quando Elias falou de Jesus para a viúva, ele recebeu algo através da viúva que gerou milagre na vida dela, né? Então, assim, vidas que Deus coloca nas nossas mãos para que nós também possamos ser abençoados pelo Senhor. Isso é muito importante. É muito importante. A gente percebe que essa viúva, ainda continuando nesse tema, que eu acho que é muito, muito legal o tema dela, que ela era viúva espiritual e física, porque ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não era, né? Ela não conhecia o Deus de Israel, ela não tinha marido, então você vê que havia uma necessidade, tanto física quanto espiritual. Então você percebe que Deus supriu as duas necessidades ali com a vida de Elias, né? Promovendo o milagre da bênção, do celeiro dela, e também de espírito. Porque com certeza ela ali. Então, assim, a gente vê completo. que é como a pastora Rose sempre fala, assim, que adianta você levar só a palavra e não leva alimento, né? Não vai surtir o efeito, porque o bichinho está lá, tudo com fome. Então, assim, eu vejo um evangelismo de Elias, assim, top, completo, né? Se você for fazer uma análise, você vê que é algo completo mesmo. Porque o que acontece hoje com as pessoas? Estão todas à beira da morte, né? A maioria, né, nessa questão dela, igual da viúva. Então, a gente percebe isso. Aí eu venho aqui, 2 Coríntios 5:8 fala o quê? Fala que Paulo escreve assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, né? Então, assim, Deus fala assim para ele, eu até estou antecipando, porque eu já sei que o amor de muitos vão se esfriar, então eu estou abreviando o tempo, né? Então, eu acho tão legal isso, né? Que por causa dos santos, o Senhor está abreviando o tempo. Então, assim, até aí a gente percebe que a autoridade de Deus, eu não posso ultrapassar essa autoridade da questão de vida e da morte. Porque até aí, por amor a nós, ele antecipa os tempos para que nós não possamos chegar ao nível de sermos enganados pela apostasia, pelo anticristo, coisa assim, né? Mas olha aí, o interessante, né? O desejo de nós e até mesmo para aliviar o sofrimento que a gente tem quando alcançamos um nível espiritual, a gente passa a ter um sofrimento terreno muito maior. Muito maior. Né? Porque, como dizem Romanos, nós não nos conformamos com este mundo. Né? E a cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. Exato. Mas eu queria que você abordasse uma outra palavra que você disse aqui. Quando te der vontade de morrer, olhe para o alto, onde verá a soberania de Deus. É incrível isso também, porque, olha só, eu até podia ter trago esse exemplo, mas assim, enfim, mas eu vou falar desse exemplo agora. Aquela mulher encurvada, ela ficou 18 anos encurvada, se não me engano. Encurvada. 18 anos. E essa encurvatura dela, ela não via perspectiva, porque ela não conseguia olhar o que estava ao seu redor, e muito menos o que poderia ver uma visão mais adiante, porque ela só olhava para baixo, para o chão. Mas quando eu olho, quando eu sigo o salmo, eu olho para o alto. De onde? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor, a gente tem que ter uma visão assim, que quando eu estou olhando para o alto, eu vejo que alguém do alto está olhando para mim. Está olhando para mim. Então, assim, olhar para o alto nos remete ao quê? A uma soberania de Deus a ponto de quê? Porque eu estou olhando para o alto, gente, eu vejo o céu, Deus criou o céu, ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, ele é Senhor, ele é absoluto em tudo. Ele é absoluto em tudo. Então, quando eu olho tudo isso, eu falo, gente, eu tenho que trazer no meu coração essa esperança de que a criação, a formação foi feita por ele. E ele quando fez o ser humano, ele pegou do pó da terra, ele fez com todo carinho. Antes disso, ele já tinha abordado a nossa existência há muito tempo.
já tinha feito o protótipo de nós há muito tempo. Então, assim, essa soberania de Deus eu tenho acesso a ela. Eu tenho acesso a ela. Então, assim, quando Jesus morreu, fala que a morte, cadê a morte? Qual foi a pergunta? Cadê a morte, né? A sua Onde está o teu vitória, agrilhão, né? o agrilhão. Então, assim, nós não podemos permitir que situações da vida, coisas, ou a mesma palavra maldita por uma outra pessoa, te leve a um nível de ansiedade que leva a um próximo abismo, que é a depressão, igual Elias recebeu a carta. Então, ele foi alcançado por isso, mas a gente tem que trazer no nosso coração, falar assim, poxa vida, Jesus ressuscitou, onde está a morte e tua vitória? Não tem vitória, a morte não tem mais vitória. Por causa de Jesus Cristo. Então, está ali diante de nós, na cruz, né? Na cruz, a nossa vitória. Então, assim, eu até trouxe alguma coisa sobre a cruz, que quando Jesus fala assim, toma a sua cruz, né? E siga. A minha dor, ela é minha, mas quando eu pego essa cruz e sigo Jesus, ela está se tornando de Jesus, porque eu aceitei a cruz, né? Nesse momento que eu aceito a cruz, eu aceito que Jesus levou sobre ela tudo isso. Então, eu vou acordar cada manhã numa renovação diária. Mesmo que os problemas venham, vai vir com certeza, e a tendência é aumentar mais ainda, Sim. né? Então, quando eu tomo posse do conhecimento revelado da palavra de Deus sobre a minha vida, eu vou ser como Davi, Senhor, o Senhor me fez de forma tão maravilhosa, né? E o Senhor já escreveu meus dias no teu livro. Eu vou viver a vida segundo a palavra do Senhor. Então, a gente tem que ter essa noção. Por mais que está doendo, por mais que está sendo difícil, não se preocupe, outras pessoas também estão passando por isso, mas a questão é como você está posicionado dentro disso. Você está acionando um milagre, você não está, você se entregou e falou assim, não, Senhor, me leva, ou simplesmente nem buscou a Deus e buscou o seu próprio entendimento. Porque o nosso próprio entendimento nos leva a uma morte abreviada por nós mesmos e eterna. Agora, o entendimento de Deus, do Senhor, o conhecimento de Deus, os pensamentos de Deus, nos leva verdadeiramente a uma morte do velho homem, porque eu vou estar acionando a palavra de Deus e falando, não, a morte já perdeu, e Cristo venceu. Então eu vou viver o tempo que Deus me deu, da forma que Deus quer, porque a Bíblia me fala como eu devo fazer isso, né? Por aí. Eu percebo que a diferença, né, entre o desejo de encontrarmos com o Pai e desejar a morte por qualquer outro motivo, nada disso pode nos desanimar, né? Nada pode nos desanimar, porque o Senhor ele é o Deus provedor e ele traz para nós solução para todas as situações, né? Mas para a gente não encerrar sem falar desse assunto aqui que eu achei assim top das galáxias, como diz você mesma, né? A entrega da nossa vida para Cristo é um tipo de morte? Com certeza. Isso que eu achei maravilhoso, né? Fala aí para nós sobre isso. Então, e a gente, igual Paulo fala, não vivo mais eu, né? É exatamente isso. A chave dessa pergunta que a pastora Rose fez está ali. Paulo fala, né? Não sei se é Filipenses Romanos, eu até fechei aqui o book. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Né? Então, assim, quando a gente todo dia morre um pouco para mim mesmo, para nós mesmos. Porque todo dia a gente descobre algo em nós que precisa ser transformado, que precisa ser morto, né? Que precisa morrer dentro de nós. Porque se não morrer, eu não vou ter como deixar Cristo viver em mim. Porque a palavra fala que algumas características que nós cristãos devemos adquirir com a nossa morte diária. Nós devemos fazer o que? Exalar o bom perfume de Cristo, né? Nós devemos andar como Jesus andou, nós devemos fazer o que Jesus fez. Tudo é possível, né?
Então, quando eu morro todo dia para mim mesma, acerca de uma situação diária, até mesmo uma pessoa que, às vezes, a gente até zanga, porque às vezes a pessoa está ali e não vai para Cristo de jeito nenhum, a gente acaba zangando também e fica. Não, gente, a gente toma posição, às vezes, do que não é nossa. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus nos posicionou, né? Então, quando eu cuido de mim, eu morro e deixo Cristo viver em mim, eu estou, de alguma forma, mostrando para as outras pessoas que uma mudança de vida ela pode ser radical, pode ser perfeita. Então, morrer todo dia é você chegar no final do seu dia, da sua noite, e fazer uma análise, né? Pedir para o Espírito Santo fazer aquela análise em você, falar assim, Espírito Santo, o que eu tenho que matar aqui hoje, que ressuscitou aqui de alguma forma, que veio para a vida. Até mesmo coisa que você já deixou para trás, ela começa a ressuscitar de alguma forma, né? Então, assim, esse posicionamento de morte diária, ela é necessária. Ela é necessária. Então, para você ter uma vida frutífera, para nós vivermos verdadeiramente uma morte em Cristo Jesus, nós temos que matar tudo aquilo que tende a gritar mais alto do que o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muito assim. Você disse também que muitas vezes nós fazemos muitas coisas na nossa vida durante algum tempo, ou por pouco, ou por muito tempo, e de repente a gente se depara e fala assim, poxa vida, eu fiz tanta coisa e não deu em nada, né? Eu perdi um tempo fazendo tudo isso. Eu vejo que isso pode ser um tipo de morte. Por exemplo, eu posso entender que todas as vezes que eu faço coisas que não estão na direção absoluta do Senhor através do Espírito Santo, eu tenho a morte de um tempo de vida perdido. Seria isso? Exatamente. Isso foi algo que me chamou também muito a atenção. Porque aí o que acontece? Você empreende um esforço em alguma coisa, né? E aquela coisa você fica 1 ano, 2 anos naquilo e não fruiu em nada. Então você percebe que você perdeu tanto tempo, ou seja, o tempo do Senhor, o nosso tempo, ele é muito pequeno o nosso tempo. Então você perde 2 anos da sua vida com algo que não está trazendo resultado. Primeira coisa, quando eu quero demandar atividades, que isso edifica o reino? Não é que edifica a mim, porque o que edifica a mim é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que está certo, né? Então, o que vai edificar o reino? Mas também, pastora, tem uma outra pergunta. Mesmo que a obra edifique o reino, às vezes não é o que Deus quer. Sim. O que o Espírito falava para Paulo? Levantou até profeta para falar, Paulo, não vai, não vai. Entendeu? Então, às vezes, por isso que ouvir a voz de Deus ela é muito importante na nossa caminhada, porque senão nós vamos perder tempo, nós vamos deixar de cumprir a obra que o Senhor tem para nós, exatamente o propósito de Dedeus, aí vai o quê? Ela vai diminuir o processo. E o alcance das almas, com certeza, está no meio desse processo que você e eu perdemos ao decorrer dos anos. E aí? Ontem alguém falou algo para mim que eu achei muito interessante, no sentido de o meu trabalho secular também tem que ser um altar de Deus. Com certeza. Eu preciso fazer com que o tempo que eu estou no meu trabalho secular, eu também esteja fazendo a obra, né? Essa pessoa que falou comigo, ela é uma cabeleireira. Ela falou, eu não admito alguém passar pela minha cadeira no salão e não ser ministrada. Eu achei fantástico, né? Maravilhoso, porque, veja bem, quanto que Deus vai prosperar o número de pessoas na cadeira desta cabeleireira. Por quê? Porque ali é um altar do Senhor. Ali é um lugar para ser ministrada. Ali é um lugar onde a morte em Cristo é declarada para que a vida por Cristo
seja edificada. Exatamente. Nossa, aquilo foi assim, foi algo que me encheu o dia todo. Eu fiquei pensando nisso, né? Como que às vezes a gente perde tempo por não fazer de tudo, como a própria Bíblia nos ensina, né? O altar do Senhor na nossa vida. É verdade. Então, assim, tem que anunciar. Porque o que eu entendo, pastora? Eu entendo que nós somos fontes. Fontes de quê? De águas vivas, não de águas paradas, né? Então, Verdade. logo eu penso dessa forma. Então, com certeza, uma pessoa que passar por você, você não vai deixá-la voltar de mãos vazias, né? Nem de coração vazio. Então, na hora que a pessoa sentou ali, você a administração já é, porque ali é o lugar da administração. Então, a pessoa vai sair de lá outra pessoa, com o cabelo bonito, com a unha bonita e ainda transformada pelo poder do Espírito Santo. E Então, se ela não quiser ser ministrada, ela vai sair feia. pois é. Ou Não é Jeová. verdade? Então, assim, é o que eu penso, que Deus manda oportunidade. Né? Esse dia falando com a pessoa, e aí ela estava tão assim, né, uma mentoria, ela estava tão atarefada, tão assim, que eu falei assim, Marta, assim, na 1 hora e 55 minutos da conversa, em 1 hora e 55, o Espírito Santo falou. Porque às vezes você leva tudo isso para apenas uma palavrinha pegar a pessoa e, ó, era isso que eu precisava ouvir. Mas como a gente é que permite que o Espírito Santo ministra, né? O Espírito Santo falou assim, do nada, Marta, por que você está tão atribulada? Tantas coisas. Aí, tipo assim, e foi falando, eu te mandei aí dentro da sua casa pessoas para ser ministrada. Porque se não vai, eu estou mandando, né? Foi mais uma, porque se você não vai buscar, Deus tem misericórdia ainda mandar. Então, assim, a gente às vezes passa batido nisso. Aí a pergunta Verdade. ministrou na vida delas? Quando foi? Tem quantos dias que a pessoa está? Tem 3, 4 dias, ainda não ministrou? Por que você ainda não ministrou? Para de se atribular com essas coisas que estão acontecendo aí. Larga a mão disso aí. Isso aí não vai acrescentar em nada na sua vida. Mesmo assim, entendeu? Então, assim, foi algo que o Espírito Santo ministrou, mas também que me deu, porque aí eu trouxe alguns exemplos, porque a gente pratica, tem que praticar isso todo dia, né? Aí, como os meninos terminou aqui um serviço em casa, quando eles saíram, os dois, falei assim, eu quero orar por vocês, vem cá. Tal e tal, amém, uau, né? Amém, porque eu acredito que eles não esperavam. Então, assim, a gente tem que fazer isso. É a Sim. oportunidade que Deus deu. É ali que Deus mandou. Deus mandou ali, então você precisa ministrar. Ou Deus abençoe, multiplique, seu trabalho vai ser uma benção. E Deus vai abrir a porta, enfim. Né, ministra, precisamos ministrar. E nós não podemos deixar passar. Ninguém pela nossa vida sem ouvir o Evangelho. Ninguém. E é tão interessante, né? Hoje de manhã, quando eu vim aqui, que eu já tinha feito um propósito de passar hoje o dia todo no meu quartinho aqui de oração, terminando muitas coisas que estavam começadas e tal, e de repente eu recebi uma ligação assim que eu sentei, liguei o computador, tinha feito só uma oração, eu recebi uma ligação de um rapaz que eu conheço, mas eu conheço bem pouco, e ele falou assim, o irmão fulano, com a irmã fulana, pediram para eu ligar para a senhora, eu não quero atrapalhar, mas eu estou precisando de um aconselhamento em relação ao meu casamento. Eu falei, irmão, não fala nada para mim. Não quero saber como que está seu casamento. Deixa Deus falar. E nós conversamos 1 hora e 5 minutos, mais ou menos. Ele não falou absolutamente nada do relacionamento, do problema, da situação. Mas Deus falou tremendamente com ele e comigo, através dessa ministração. E aí no final, quando eu falei para ele, irmão, tudo que Deus pediu para eu te falar é isso, né? Deus te abençoe, que a gente possa ter uma outra oportunidade, que eu tenha sido útil na sua vida. Ele falou para mim assim, pastora, tudo que a senhora me falou, Deus ministrou comigo ontem. E a senhora veio confirmar, e eu já anotei aqui, porque quando eu fui falar com a senhora, o irmão que me indicou a senhora para me aconselhar falou assim, arruma um caderno, um papel, porque você vai ter que anotar muita coisa.
Eu anotei muita coisa do que a senhora falou aqui. E quando eu desliguei o telefone com aquele rapaz, eu estava tão bem, tão tranquila, tão em paz, para fazer aquilo que eu tinha proposto. Quer dizer, eu tinha uma agenda, mas Deus queria incluir algo na minha agenda. Que eu poderia falar, ai, poxa vida, estou com tanta coisa para fazer, né? Ainda vem um telefonema de uma pessoa que eu nem conheço, mas foi algo tão tremendo, foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi tão na direção do Espírito Santo, e é isso que eu quero deixar para, principalmente as irmãs que estão aqui conosco, né? A irmã Isami, a irmã Dalva, a Regina, né? Estão aqui participando junto com a gente, é que nenhum tempo é desperdiçado na presença do Senhor. Todo o tempo que nós ministramos morte e vida. Morte para o mundo, vida com abundância em Cristo Jesus. É verdade, Amém? aleluia. E a gente, quando ministra, a gente está gerando vida em nós e vida na pessoa, Amém. porque a gente É verdade. recebe em dobro ainda, né? Isso é importante. Então, esse é o tema, né, que nós trouxemos aqui, algo para despertar mesmo o nosso coração. A gente precisa, né, ministrar vida mesmo, porque a gente sabe que nós temos um poder nas palavras, na língua, que ela tanto ministra morte quanto vida, né? Provérbios fala isso. Então, que nós possamos ser responsáveis por essa obra que o Senhor deu para cada uma de nós, né? Senão... Amém. E olha só, conversa vai, conversa vem, nós ficaríamos aqui até muito mais tarde, mas nós já esgotamos o nosso tempo, né, falando desse tema tão especial e algo que realmente tem que frutificar e florescer no nosso coração, que é a vida em Cristo, é a morte para o velho homem, para a velha mulher, para o pecado, para as coisas do inimigo, né? E vida em Cristo, que isso sim vai ser fonte de alegria e de resultados na nossa vida, né? Ah, pastora, mas sendo assim a gente só vai ter resultado positivo? Sim, só resultado positivo. Mas como é que é isso? Só resultado positivo é em Cristo. E nem todo resultado positivo em Cristo é o que nós queremos. É verdade. Porque o não de Deus, ele também é bênção para a nossa vida. Exatamente. Né? E eu quero agradecer imensamente o tempo que você dedicou para estar elucidando aqui sobre esse assunto tão polêmico, esse assunto que às vezes é tratado de uma forma tão agressiva, né? E que foi tratada de uma forma tão singela, tão especial, tão bonita, né? Onde nós podemos entender o verdadeiro sentido de morte e vida em Cristo e que isso possa, de alguma forma muito, muito especial, trabalhar no coração de cada pessoa que tiver acesso a esses vídeos e a essa live. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural, que você continue sendo essa menina de Deus, buscando cada vez mais o conhecimento na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? E a vocês, irmãs, que estiveram conosco aqui ao vivo, que Deus possa cobrir a vida de cada uma com toda sorte de bênção, com toda unção, com todo poder, em nome do Senhor Jesus, que esta live também tenha sido uma bênção na sua vida, você que vai nos ver posteriormente, que também seja alcançado com grandes bênçãos do Senhor, através do conhecimento dessa palavra, né, que trouxe alegria ao nosso coração. Ó, beijo grande para todas vocês em nome de Jesus. Segunda-feira nós voltamos com outra live, entre elas aqui, com outro assunto também muito especial em nome de Jesus. Deus te abençoe, evangelista Marilza. Pode se despedir em nome de Jesus. Irmãs, que Deus abençoe e que verdadeiramente essa live, as outras também, possa ser praticada, né? Sejam praticadas. E segunda-feira nós vamos estar aqui com o poder da aliança. Amém. O negócio vai ferver. Então não percam. E Deus abençoe a vida de vocês. E não perca também, hoje tem um culto da imersão lá em Várzea Grande, na igreja da pastora Valéria. Olha, vocês que estão aí, vocês perder, não sei não.
porque, olha, é bênção, vai ser assim o mover de Deus, o derramado do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe. Eu já estou pronta, já estou indo, vou chegar cedo para receber mais. Amém, glória a Deus. Tchau, meninas. Deus abençoe, ó. Beijo.